Amados, boa noite. Que a paz, que o amor, que as vibrações desse ambiente estejam em nossos corações, em nossas mentes, nos sustentando, nos alimentando, nos dando o que nós precisamos para viver abundantemente, com harmonia e com tranquilidade. Imagino que nós precisamos de paz. E a paz que nós precisamos é a do Cristo. Muitas vezes na Terra nós ouvimos pessoas falando de paz e pensa na paz pelo sentido material. Então, paz para muita gente ainda é uma conta que esteja gordinha, uma casa bonita e uma situação material bem controlada. Nós sabemos que isso é muito importante, entretanto, para nós verdadeiramente podermos vivenciar a paz, é muito mais do que isso. Para vivermos em paz, é fundamental que nós saibamos estar bem em qualquer situação que a vida nos apresente. E as situações são as mais variadas. Podemos, na fragilidade que é o nosso corpo físico, podemos nesse instante estar plenamente saudáveis. No momento seguinte, estarmos apresentando algumas dificuldades orgânicas. Podemos estar com a família completamente harmoniosa, tudo funcionando. De um instante para o outro, pode acontecer alguma coisa. E se nós não tivermos ainda aprendido com os ensinos do Cristo, com o que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, a cultivar a paz, independente das situações exteriores, nós vamos naturalmente passar a ter dificuldades em nossa mente, em nosso coração, em nosso comportamento no dia a dia. Então, desejo para todos nós a conquista da paz que o Cristo nos ofereceu. Aquela paz que permanecerá independente dos acontecimentos, independente dos momentos felizes ou daqueles de intenso aprendizado, que nós possamos manter sempre o bom ânimo. Como falou a nossa amiga Ceissa, o nosso tema da noite de hoje é viver como espírito imortal. Na literatura espírita, que nos ensina sobre o espírito, que nos fala e coloca para nós o que é essencial, o que é fundamental, que possivelmente muitos de nós não tínhamos um conhecimento ou uma certeza dessa origem espiritual. Muitas vezes nós pensávamos como se fôssemos apenas um corpo de matéria e tínhamos os interesses voltados todos para o imediatismo e nos comportávamos como se esta existência, esse momento, fosse o único que nós teríamos. E neste curto espaço de tempo estaria determinado o nosso futuro, que imaginávamos teria um futuro, porém esse futuro já estava determinado para toda a eternidade. Alguns imaginando nada, outros imaginando uma situação de inferno, de céu, e outros achando que simplesmente, a partir do momento que nós deixássemos a matéria, tudo havia acabado, porque éramos só este corpo material. Claro que diferentes doutrinas nos principiaram, mostrando que algo existia muito mais importante do que aquele instante. O Cristo vindo até nós, trazendo as notícias, a boa nova do reino, veio nos falar de um reino completamente diferente. Se nós naquele instante não ouvíamos, e certamente não ouvimos, porque pelo menos não demos atenção, continuamos o desenrolar dos séculos, muitas vezes nas mais diferentes religiões, mas nem sempre voltados para o conteúdo
que poderia nos fortalecer espiritualmente. Porque para nós, por exemplo, nós que somos cristãos, há pelo menos, no mínimo, uns 1000 anos, para falar pouco tempo, nós de alguma forma tivemos notícias deste evangelho. Entretanto, como nos era ensinado isso? E como nós compreendíamos? Qual era a nossa compreensão do que era exposto? Em que momento nós nos apartamos disso por não acreditar, por não perceber nenhuma lógica, nenhum fundamento, nenhum amor, principalmente? Porque a maioria das vezes nós entendíamos o mundo e as experiências como sendo proporcionada por Deus, diziam alguns. Mas que experiências proporcionadas por Deus seriam essas? Que para uns era terrível e para outros era todo bonança e alegrias aparentes. Então, diante dessa nossa visualização unicamente de superfície, nós julgamos a religiosidade, o despertar para algo maior do que a matéria, como algo para aqueles que não tinham uma maior compreensão. Nos apartamos dessas ideias religiosas. Consequentemente, não despertamos qualquer religiosidade em nossos corações e nos demoramos em caminhos bastante tortuosos. Como nós podemos ver nos evangelhos, em vários pontos, essa exortação ao espírito que somos, especialmente em uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, bem pequena essa carta de Paulo aos Gálatas, mas no capítulo 5 e no versículo 25, nós encontramos o que Paulo coloca. Se vivemos como espíritos, é importante que andemos como espíritos. Ele vem nessa curta carta aos Gálatas, falando da vida e dos interesses mundanos que nós adotamos, e esses interesses subjugam, ocultam os interesses do espírito que somos. Então ele mostrava que quando nós estamos envolvidos pela matéria, deixamos nos levar por esses interesses e gastamos muito tempo em discussões, em ódio, em malquerência, em orgias, em ciúmes, em uma série de coisas que traz para nós que somos espíritos muitas dores e dificuldades. Porque a partir do momento que nós negamos a nossa essência, que é espiritual, a partir do momento que nós nos voltamos para interesses e querelas puramente de ordem temporal, nós passamos a trazer para o espírito dores, que serão naturalmente ampliadas à medida que nós vamos avançando na senda e vamos nos afastando e nos apartando desta realidade. Porque uma vez que nós somos espíritos, uma vez que fomos colocados por Deus, por ora na Terra, para vivenciar experiências, há de se querer saber qual a finalidade dessa experiência. Alguns, mesmo entre nós, quando estamos em conversas, e em tom de brincadeiras, por que não Deus não nos criou, então, perfeitos, para que não tivéssemos tanta dificuldade, para que não houvesse tanta queda? E nós imaginamos como seria isso. Se Deus houvesse nos criado, como se fosse uma série e todos já perfeitos, como se fossem robôs, que já vieram com a meta a que vão cumprir. Como seria essa paisagem? Deus, sendo um Pai amoroso, Ele deseja que todos nós possamos nos desenvolver.
mas Ele deseja que nós possamos fazer isso pela nossa escolha, pelo nosso empenho, pelo trabalho que haveremos de realizar. Entretanto, nós gostaríamos que Ele fizesse isso por nós, porque nos habituamos assim. Algumas vezes nós pagamos para que outros orassem por nós. De outras vezes pagamos para conseguir um espaço no paraíso. De outras vezes colocamos a responsabilidade da salvação no sangue de Cristo. De outras vezes nós exigimos que os mentores cumpram a parte que lhes cabe, uma vez que nós fazemos um imenso esforço de vir à casa espírita, de abrir um livro, de ler uma página. E nós queremos, em contrapartida, que seja feito por nós, que apague ou que diminua, que aplane os limites por onde nós andamos. E se Deus cedesse aos nossos caprichos, naturalmente nós não avançaríamos na senda. É verdade que Jesus veio à Terra, esteve entre nós para nos ensinar o percurso que nós deveríamos ter. Em uma época que o trabalho era para aqueles insignificantes escravos, eram para aqueles que viviam na mais completa penúria, Ele valorizou o trabalho e trabalhou na atividade mais simples possível. Trabalhou junto com seu pai na carpintaria. Mais tarde, quando começou a trazer as notícias do reino, ele se reuniu justamente com aqueles mais carentes e necessitados, que era justamente a mão de obra que estava à disposição para atender às necessidades dos poderosos. E ele trouxe para aqueles que estavam à sua volta, aqueles que, magnetizados pelo seu amor e pela sua presença, seguiam e buscavam aquele refúgio, porque pressentiam em seus corações que algo muito diferente viria para cada um deles. Os que tiveram capacidade de ouvir, passaram a ouvir as notícias de um reinado, que é bem verdade os judeus esperavam. Entretanto, em bases completamente diversas daquela que ele veio trazer para nós. Quando ele começou a falar, ele começou pelo sermão que nós conhecemos como Sermão do Monte, e quando ele subiu aquela elevação, ele começou dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. E ele falava bem-aventurado os pobres de espírito e entrava em completa contradição com os que esperavam um reino, uma potência de ordem material que fosse de subjugação para aqueles que até então dominavam. É claro que isso atiçou os ânimos e plantou no coração dos poderosos os diferentes sentimentos e os diferentes desejos para, mais tarde, buscar eliminar aquele homem que veio à Terra para trazer para nós a notícia de um reino que há de ser plantado em nossos corações. Então, o reino há de ser plantado no nosso coração. Somos seres espirituais vivendo na Terra, onde reclama de nós, a Terra reclama de nós, atitudes e situações que nos envolvem em acontecimentos variados e que muitas vezes nos impulsiona para situações das mais complicadas. E nós, a maioria das vezes, nos deixamos levar pelas emergências materiais e reagimos ao invés de agir. Reagimos como seres puramente materiais e que tivéssemos aqui por primeira vez e única vez. Quando nós passamos a nos perceber como espíritos, quando nós passamos a compreender todo o trabalho que Jesus trouxe
para nos alertar para essa realidade. Quando nós passamos a perceber o trabalho que ele teve para juntar toda a pleiade de espíritos para mais tarde vir relembrar as coisas que nós havíamos esquecido, porque ele já falara que nós haveríamos de esquecer. Foi a oportunidade que tivemos de trazer à tona a mensagem que ele já trouxera em outras épocas, agora pelo codificador da doutrina dos Espíritos. As instruções que os Espíritos trouxeram para nós, os esclarecimentos que eles nos ofereceram, proporcionou a nós outros, que somos sem dúvida, nós somos os Tomés da atualidade. Nós somos aqueles que não tivemos a capacidade de ser tocado no coração pela proposta de Jesus naquele tempo. Não tivemos a capacidade de entender o Evangelho pelos nossos esforços, porque muitas vezes o nosso olhar era o olhar da crítica, o nosso olhar era de procurar erros, o nosso olhar era de interpretar aquilo com nossos parcos recursos. Porque se éramos então mais animais do que seres humanos realmente desenvolvidos, se nós tínhamos mais de animalidade, como ainda percebemos em nós hoje, basta nós observarmos pelas reações que nós temos no dia a dia, nas diferentes situações. Quantas vezes nós percebemos no nosso coração sentimentos menos dignos, menos nobres, diante de um ato, diante de uma palavra, diante de algo que chega para nós e que nós não aceitamos. E nem procuramos compreender, porque nós queremos que as pessoas nos tratem com o máximo de consideração. Nós queremos que as pessoas não dificultem a nossa vida, que nos respeitem, que nos admirem, que nos faça por nós o melhor que puderem, se comporte da melhor forma, esquecidos que, na verdade, nós precisamos aprender a servir. Nós precisamos aprender a viver o que nós devemos viver, assumindo as responsabilidades que nos competem, assumindo os deveres que nos competem, sem esperarmos absolutamente nada em troca. Porque, na verdade, para o espírito que somos, quando nós passamos a exercer, a cumprir esse dever, a primeira coisa que nós percebemos é que ele não tem um ponto final. Quanto mais nós avançamos nessa senda, mais largo se amplia. Porque, naturalmente, a nossa compreensão do que seja dever, do que seja compromisso, do que seja fraternidade, do que seja amar o próximo, ela vai chegando e se ampliando à medida que nós avançamos um passo. Porque se antes nós compreendíamos os nossos deveres unicamente para com aqueles que estavam no mesmo teto, pai, mãe, filhos, assim mesmo, à medida que eles iam tomando seus caminhos, a maioria das vezes nós nos apartávamos como se não tivéssemos maiores compromissos ou responsabilidades. À medida que nós avançamos, à medida que nós buscamos o estudo para compreendermos melhor, porque Jesus dizia, conhecerás a verdade e ela vos libertará. De quê? Da ignorância, da falta de compreensão, de entendimento, da falta de discernimento para percebendo com mais clareza a que viemos, qual a razão de nós estarmos na Terra, qual a razão de estarmos diante de tantas disparidades, justamente para isso. Nós estamos na Terra, todos reunidos, e é nesta reunião, é neste compartilhar experiências que nós avançamos. Afinal, nós estamos em contatos com espíritos
quase primários, que nós vemos pelas atitudes, pelo que interessa, pelo que importa. Estamos em contato com espíritos bem elevados, porque têm interesses que não passam mais pelo seu bem-estar, que já passa pelo bem-estar dos que estão à sua volta, passa pelo bem-estar da sociedade, passa pelo compromisso que nós temos, não apenas conosco, primeiro conosco, depois com os que estão mais perto de nós, depois com a sociedade. E se nós cumprirmos os nossos deveres para conosco, cuidando deste organismo, porque é o instrumento que nós temos. Cada pessoa zela pelo seu instrumento de trabalho. É possível que a maioria hoje que esteja aqui trabalhe com computadores, com equipamentos, com eletrônicos, coisas desse tipo. E cuida desses equipamentos. Se nós formos motoristas, cuidamos do carro. Naturalmente, óleo, água, pneus, cuidamos. E assim nós cuidamos do instrumento que nós temos para trabalhar. E um instrumento que é comum a todos nós, o corpo físico. Então, é importante que nós cuidemos do corpo físico, percebendo as necessidades de ordem material, fazendo o melhor possível para que ele possa nos servir por mais tempo. Porque somos espíritos. Estamos aqui nesse instante e sabemos que voltaremos, não sabemos se para a Terra, não sabemos se para outro espaço, mas é certo, pelo nosso grau evolutivo, que voltaremos infinitas vezes à carne para nos aprimorar. Então, se nós não sabemos qual vai ser a próxima oportunidade depois desse instante, é importante aproveitar e fazer com que esse corpo dê para andar o máximo possível no cumprimento dos nossos deveres. Então, é o exercício, é algo que nos dê sustentação para que nós possamos trabalhar mais como espíritos. E trabalhar não apenas para aqueles mais próximos. À medida que nós avançamos na compreensão de dever, nós passamos a ampliar este leque. À medida que nós avançamos, mais distante fica o ponto. Porque se nós pensarmos no que nós entendemos por deveres, como espírito que sabemos ser, quais são as nossas responsabilidades, e se nos lembrarmos do que Dr. Bezerra de Menezes compreende por dever, nós vamos ver que estamos a milhas de distância de entender dever como que certamente ele entende. Porque aquele que avançou na senda, aquele que cresceu, que se desenvolveu, que amadureceu espiritualmente, que conquistou a sua liberdade, a liberdade para cumprir a vontade de Deus, porque de verdade nós só seremos livres no dia que nós cumprimos fielmente a vontade de Deus. Jesus dizia, o Pai e eu somos um. Isso rendeu interpretações completamente equivocadas. Mas o que ele pretendia dizer que nós entendêssemos em algum tempo é que quando nós fazemos a vontade do Pai, somos um na ligação, na compreensão e no entendimento. Um dia nós cumpriremos perfeitamente a vontade divina. E nesse dia nós vamos compreender o que nós temos que trabalhar, o que nós temos de fazer, de forma muito mais ampla. O nosso alcance vai ser muito mais além. E hoje, com as luzes que a doutrina nos proporciona, com a oportunidade de abrir livros, de trazer para junto de nós estas mentes primorosas que se dedicaram, que se sacrificaram para que nós tivéssemos tantas facilidades neste mundo moderno, que alguns acham terríveis e que nós achamos, na verdade, maravilhoso, porque proporciona tanto bem-estar, tantas facilidades de ordem material,
que nos dá mais tempo de nos lembrarmos que somos espíritos em trânsito na matéria e que nas situações que nós nos encontramos, nas vivências que nós temos, onde quer que estejamos, é fundamental que nós nos lembremos que nós estamos preparando o porvir neste presente que nos foi dado. Não sabemos, às vezes, não sabemos o que esperar do futuro. Nós dizemos, sabemos sim. Sabemos sim o que esperar do futuro. Porque é de acordo com o que eu estou construindo. O que eu estou construindo? Eu estou fortalecendo como espírito? Eu estou me desenvolvendo e me capacitando através desse conhecimento que não é mera ilustração, porque se for, não me dará a base que eu preciso. Eu preciso da força. Eu preciso do vigor espiritual. E este vigor nós só adquirimos quando colocamos em prática na intimidade do nosso coração o que nós nos debruçamos para estudar. Seja em conjunto, seja no nosso lar, onde quer que nós estejamos. Porque à medida que nós refletimos sobre o que nos é oferecido, à medida que nós abrimos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ver lá no capítulo que fala sede perfeitos, e lá no finzinho, viver no mundo, o homem, viver como homem, e que nos explica como é este comportamento. Nós somos colocados aqui justamente para estas experiências. É neste contato, é neste intercâmbio que nós devemos aproveitar para cultivar em nosso coração os sentimentos que enobrecem e nos libertam. Se não somos capazes de amar, amar indistintamente. Se não somos capazes de amar, que possamos aprender a ter misericórdia, compaixão, que possamos perceber no outro, naquele que comete um delito, possamos perceber a nós mesmos nos muitos delitos que praticamos. Praticamos no passado e praticamos ainda hoje. Porque o que não era delito para mim, hoje pode ser. Porque a compreensão que o Evangelho traz para nós, essa compreensão de que nós precisamos entender o outro como irmão, faz com que eu hoje tenha responsabilidades com o outro, seja ele quem for. Então, quando eu deixo de cumprir essa responsabilidade, eu estou cometendo hoje um delito que eu não sabia cometer ontem. Porque unicamente eu percebia os que estavam ao meu lado, os que me interessavam. E se ainda hoje, com este conhecimento oferecido, com o sacrifício de todos os luminares que aqui passaram, trazendo o exemplo de doação, trazendo o exemplo da vivência real do espírito, que independe da situação que estiver colocado materialmente, socialmente, intelectualmente. Porque seja qual for o estágio, continuamos sendo espíritos. Seja qual for o nosso grau de evolução, continuamos sendo espíritos. O que vai mudar é a maior ou a menor compreensão que nós temos disso. Maior ou menor conscientização disso. Eu imagino que para nós que estamos aqui na Casa Espírita, outras denominações naturalmente têm outras compreensões e têm outros deveres. Porque o dever se alarga à medida que eu sei. Se eu não sei, estou isenta daquela responsabilidade. Aí poderíamos pensar, então, eu não quero saber, mas saberemos. Saberemos se nós quisermos e saberemos se nós não quisermos. Porque Deus nos criou de igual forma, mas com uma destinação comum. O ponto culminante para o qual Ele nos criou é comum a todos nós.
nos haveremos de alcançar a perfeição que é possível a todos nós. Nós haveremos de cumprir fielmente a vontade de Deus. Daqui a quantos milênios? Não temos ideia, mas temos certeza absoluta disso. E eu imagino que todos nós que aqui estamos temos certeza disso. Porque se nós não aceitássemos essa verdade fundamental, estaríamos em outros agrupamentos, em outras filosofias, nos dedicando a outras situações. Se aqui estamos, é porque o que nos tinha sido até então oferecido, ou que nós conseguimos captar, não trazia mais alento aos nossos corações. Então, se aqui estamos, é porque a nossa época de ser alimentado com leite passou, como nos dizia Paulo. Agora, o nosso alimento é mais sólido. É o alimento da responsabilidade. É o alimento de cumprir o que nós precisamos fazer. Quer viver bem? Trabalhe por uma consciência em paz. Se nós trabalharmos por essa consciência em paz, estaremos bem, independente das situações. Porque o estar bem não é estar gargalhando, não é estar nas festas, não é estar participando de todos os eventos. O estar bem é ter construído a base sólida no nosso reino. Se nós construirmos essa base no nosso coração, nós estaremos bem. Estaremos reconfortadas. Estaremos, ainda que não percebamos de forma palpável, mas sentindo as vibrações. Percebendo o cuidado que a espiritualidade tem com cada um de nós. Percebendo como Ele nos ama e como eles não precisam ser reconhecidos. Eles não esperam a nossa gratidão, não esperam que nós saibamos o nome deles, não esperam que nós de alguma forma façamos nada por eles. Mas eles esperam que nós possamos aproveitar da melhor forma possível o que nos é oferecido, para que nós possamos conquistar a independência para a qual viemos. Através do conhecimento, através do estudo, através da prática, na vivência, onde quer que estejamos. Houve tempo que nós nos limitávamos ao dia que nós estivéssemos nos agrupamentos religiosos, fossem eles quais fossem. Muitas vezes íamos uma vez na semana, no mês, ou quando fosse, e achava que estávamos quites com a divindade. Como se a divindade precisasse dos nossos favores. Na verdade, somos nós que precisamos. Na verdade, eu não posso pensar em estar bem longe das responsabilidades que somos chamados, convidados insistentemente a cumprirmos. Porque é a forma que traz segurança ao coração. É a forma que traz e que solidifica a bagagem que nós precisamos. Muitas vezes nós ouvimos daquelas pessoas que, não, mas a pessoa tem que ter limite para tudo. Eu digo, pois é, a gente precisa de ter limite para tudo. E quando as coisas que nós precisamos fazer vai de encontro com o nosso interesse essencial, ficamos com o interesse essencial. É o jeito. A não ser raríssimas exceções que a gente precisa ceder para aqueles, muitas vezes, os familiares que têm uma compreensão diversa. E que muitas vezes não compreendem que justamente é o momento de festa, o momento que a gente vai para um cantinho, abre uma página e reflete, ou lê em voz alta. E parece que quando a gente lê, a gente sente aquele que se dedicou a escrever aquela página, sente as vibrações. Por quê? É
porque eles vieram? Não, é a energia. É o que nós estamos criando para nós. Porque se eu me conecto, tudo é escolha. Então, se eu abro uma obra, mas ela é de teor puramente mundano, e se é daquelas obras que falam de coisas que não têm relevância, e que me puxa para os interesses puramente de um mundo tal qual nós vivemos, onde a maioria de nós ainda vivemos envolvidos nas coisas sensoriais da matéria, com interesses em coisas puramente de ordem material. Muitas vezes percebemos que para alguns é assim. Então, o essencial não está nesse momento na casa espírita. Sim, vamos à casa espírita, sim, estudamos, mas eu preciso de tal qual momento para dar vazão aos meus interesses de ordem puramente material. E em questão de literatura, nós deveríamos, claro, ler de tudo, mas ler de tudo que nos traga uma conexão para elevar e nunca para nos ligar para baixo. E quando falamos isso, não falamos, obviamente, unicamente daquela literatura de teor sensual, não de forma alguma. Falamos daquela literatura que de alguma forma nos estimula a sentimentos menos nobres, nos estimula a separatividade, nos estimula a termos, então, apartar grupos, a ofender quem quer que seja. Quando nós nos dedicamos a algo, seja o que for, que nos amarra, que nos limita em interesses da terra, nós precisamos nos libertar. E nos libertamos através do que nos impulsiona para cima, do que nos eleva verticalmente, naquela eterna espiral que nós vamos seguindo. Muitas vezes o esforço que nós temos que fazer é mínimo, porque o esforço que a espiritualidade faz já é gigantesco. Quantos eles têm que baixar para poder nós, de alguma forma, conectarmos alguma coisa? Muito. Muito eles têm que descer vibratoriamente para que nós consigamos captar alguma coisa. E isso é por amor. Por desejar para cada um de nós um coração tranquilo, um coração seguro, um coração consciente da brevidade dessa experiência, mas do somatório de experiências que nós estamos tendo. Quantas experiências já tivemos? E hoje nós somos a soma delas. E hoje, com o cuidado de deixar vir à tona o que for melhor. Repetindo agora coisas positivas para conseguirmos desenvolver virtudes. Porque tudo é repetição. Para cometer inúmeros crimes, nós repetimos comportamentos inadequados muitas vezes. Para agora desenvolvermos as virtudes que almejamos para o espírito que somos, precisamos repetir infinitas vezes sentimentos, atitudes, serviço, trabalho para o interesse de todos. Então, meus amados, meus amigos, agradeço a Deus do fundo do coração a oportunidade de cada casa espírita, a oportunidade desses pontos de luz que traz para os nossos corações alento, compreensão, desenvolvimento. Que cada um de nós possa aproveitar da melhor forma possível para se fortalecer. Se os dias são de facilidades, estejamos nos fortalecendo e agradecendo. Se os dias são dificuldades, estejamos nos fortalecendo e agradecendo. Porque seja ventura ou desventura, são passageiras. Que o amor permaneça em nossos corações. Muito grata.